Você já ouviu falar de selfie, então? Nessa área de dominação dos smartphones, impossível viver sem eles, para algumas pessoas, como Ângela Farias, que é uma das personagens dessa matéria de hoje, temática. A gente ouviu Tibério Hélio para saber alguns truques de como melhorar esses autorretratos e também com a doutora pós-doctor Graça Targino e o publicitário Alex Nastácio. Pode arriscar nas poses, inventar, explorar o cenário de todas as formas. A gente vai falar agora, você já sabe do que a gente está falando, né? Com o smartphone em mãos, selfie, uma das palavras mais procuradas do ano 2012, né, Tibério? Isso. A palavra mais busca, a palavra do ano eleita, palavra do ano. Fato, né? E eu queria que você falasse um pouco pra gente de como melhorar um selfie, já que o braço tem um limite, né? E tem que ser autorretrato. Sim, a primeira dica é a descontração. Então, a palavra-chave é descontração. E muito cuidado também no autorretrato, se preocupando com o segundo plano. Porque você pode estar revelando alguma coisa que não poderia ser mostrado lá atrás. Que pode se tornar numa cena engraçada ou servir polêmica, de piada também. Né? No caso do Obama, por exemplo, né, que ele fotografou no aniversário da morte do Mandela, que foi incrível. No funeral. Né? Funeral, Isso. Na verdade. No funeral. Tibério, algumas poses que podem ficar engraçadas, que podem também serem polêmicas. Tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado. Essa expressão de bico de pato, a pessoa faz uma boquinha, então essa já é... Assim, né? Isso, já serve como crítica, entendeu? Então, assim, para os jovens que gostam, não é recomendado. E a descontração é o principal. E antes de publicar, confere, vê direitinho, veja se vale a pena, veja se não é melhor fazer outra, vê se o ângulo tá legal. Tem algumas dicas para elevar o pescoço um pouco para frente, para diminuir essa gordurinha que tem na região de baixo. No ângulo de cima também dá uma visão melhor. Eu já vi que de cima fica bem melhor mesmo. Então, são esses truques que hoje muitos jovens já são profissionais no selfie. Usar ou não as duas mãos, fica mais estranho com as duas, né? Fica porque vai acabar mostrando uma. O celular, o smartphone. Isso, mais mas fácil, o ideal seria só com uma mesmo. Tem que ter um certo equilíbrio, até para não tremer a foto também. A questão autocrítica, não é? A selfie, estamos expondo demais. Isso também tem que ser pensado, não é? Tem, mas assim, na minha opinião, eu acho que virou uma moda, então todo mundo está fazendo, todo mundo é legal, é uma onda que está agradando a todos. Isso já tem quase 2 anos, né? Já tem quase 2 anos. E quais os selfies mais polêmicos que você já ouviu, além do caso do Obama, no funeral do Mandela? Essa foi uma das mais famosas, inclusive a partir daí a palavra se tornou ainda mais procurada, Tem mais comentada. a do Papa também com os jovens, no Encontro Mundial. O Justin Bieber também, que foi um dos que arrebentaram no selfie, dos primeiros. Os artistas, os globais, eles fazem o maior sucesso. É por eles que está vindo essa onda. E a questão da vaidade, a questão da autoestima, claro que se parecem, às vezes se confundem, mas são diferentes. E hoje em dia, com as redes sociais, isso tudo funciona, né? Ah, vou tirar uma foto minha aqui e já fica todo mundo esperando a curtição. É uma era... Se é ser visto, a Graça vai poder responder pra gente daqui a pouco, né? Eu acho que é um pouco da era narcisismo, né? A pessoa, ele tá publicando aquela foto porque ele quer que alguém comente, quer que alguém curta. Então, eu acho que é mais ou menos essa era que a gente está vivendo com relação ao selfie. Isso também é reconhecimento, né? Eu vi que você é um profissional, mas você também utiliza. Não, com certeza. Então faz parte do nosso trabalho. O cenário lá de fundo, né? E lá está você. Faz parte, faz parte. Você esteve agora no Rio de Janeiro, tem novidades na área de novas tecnologias que foram apresentadas lá? Na verdade, eu fui mostrar para eles o que a gente faz aqui. Fui mostrar para uma turma de jornalismo, uma turma de fotografia e uma turma de publicidade. As ideias e inovações da fotografia. Então eu saí do Piauí para mostrar para o Rio de Janeiro como é que se trabalha com fotografia. Isso é muito bacana, né? O Piauí sempre aí na frente de algumas coisas, algumas questões. Que bom, viu? É isso aí. E o convite surgiu, e surgiu agora um segundo convite para apresentar no período do mês da fotografia sobre esse mesmo projeto para me dar em todos os campos da Faculdade de Estácio de Sá. Por sinal, a gente falando em redes sociais, já fizemos uma matéria com você, comanda aquelas máquinas, como é que chama? Das festas que tem, que as pessoas fotografam e que já saem direto nas redes sociais. Já saem nas redes sociais. Qual então, tipo, como é que chama? Nós chamávamos ela de TH Click.
E hoje? Hoje é TH Clique Gran, porque a gente manda... Tibério Hélio, clique. Isso, porque nós mandamos também para o Instagram. O Facebook ele deu uma queda e como o Instagram subiu, nós seguimos o Instagram. E representa um pouco também, né? A forma da foto. Sim. É um pouco informal, de brincadeira. E nós também mudamos, porque hoje nós fazemos a foto quadrada. O mesmo formato do Instagram, nós já revelamos essa foto quadrada. Não mais aquela tradicional 10x15. Claro que não é selfie, mas é uma foto super descontraída. E diferente. Tá fazendo muito sucesso nas festas aqui. Tá. Bom te ver então, viu? Foi um prazer. Ok, a gente vai continuar falando sobre selfie agora. Vamos falar também da parte acadêmica e mais humanística da fotografia, da autofotografia. Bem, as novas tecnologias estão aí já há algum tempo e a cada dia mais novidades. O selfie é apenas uma dessas especificações. A gente está aqui agora com a professora pós-doutora em comunicação, que é a Graça Targino, que vai falar um pouco para a gente dessas novidades e como o meio acadêmico está recebendo tudo isso, Graça. Ok. Eu, na realidade, ainda na década de 90, eu publiquei em um livro na Inglaterra exatamente a questão dos impactos das tecnologias. Isso na década de 90, exatamente o ano 98. E foi na época que a internet estava se tornando popular. Né? Saindo das empresas, daqueles lugares privilegiados. Aquela época eu já previa as mudanças muito fortes, as mudanças sociais que viriam. Só que, a essa altura do campeonato, ninguém de bom senso vai se opor às tecnologias. Sejam pessoas da área acadêmica, sejam pessoas do mundo da fotografia, sejam cidadãos comuns, seja lá o que isso significa. Eu conheço pessoas que reagiram que ao reagem, celular. Exato. Não imagina hoje viver sem telefone celular. Mas é uma reação natural, não é? Depois você vai absorvendo. Então, o que eu te digo é o seguinte, que as tecnologias, ou especificamente o selfie, veio para ficar. Não tem escapatória. Por exemplo, em novembro de 2013, eu escrevi um texto exatamente sobre o selfie. E conto o que Tibério conversou com você anteriormente, da explosão do selfie a tal ponto que o Oxford inseriu a palavra no seu dicionário, no dicionário, como a palavra mais utilizada no ano de 2012. E continua assim. Um crescimento aí, né, bem amplo, né? Exatamente. 17.000%. Então, o que eu vejo bem além da técnica, porque se você for olhar bem direitinho, independente, com todo respeito ao que o Tibério colocou, que são informações técnicas extremamente valiosas, há um outro lado, há uma faceta bem diferenciada, que é o nível crescente de solidão. Então, por exemplo, você vai aos restaurantes, você vê as pessoas sentadas à mesa, elas não falam uma com as outras, elas fazem o seu autorretrato o tempo inteiro de uma forma... Se comunica através do WhatsApp, se duvidar. E fica aqui no WhatsApp aí, ou então colocando, tirando o autorretrato, jogando no Instagram. Então, o que me preocupa, Ivanildo, é exatamente essa perda do contato. Olho no olho, mão na mão, sabe? Aquela... Tem que viver o momento, né? A descoberta do outro. Propicia. Então, não se preocupar em fotografar o momento e já... Exatamente. Então, tem um lado extremamente positivo, que é a instantaneidade, de repente está tudo na mesma hora, em toda parte. Você tem acesso muito fácil à informação. Claro que esse não é assunto novo, mas continua sendo assunto Não é um momento, assunto novo, para você ter ideia, nós estamos falando da década de 90. Da internet. Da internet, e que vem vindo assim. Então, eu digo sempre isso, que as tecnologias, elas têm sempre um lado mágico e um lado extremamente maléfico. E ninguém duvida que o selfie ele vem ampliando ou ele vem incrementando o narcisismo, que todos nós temos uma tendência bastante acentuada, uns mais, outros menos.
Por sinal, na biografia do Jobs, ele fala que quando desenvolveu o design do iPhone, ele buscava algo que fosse a extensão da alma das pessoas. Da alma das pessoas. E ele conseguiu, não é? E o selfie é a alma das pessoas? Será que é? Não, ele conseguiu com que o smartphone se transformasse uma extensão das pessoas. Então eu vejo sempre como um tema extremamente interessante. Delicado, complexo. Controverso. Mas eu acho empolgante. E é o tema do momento. Por exemplo, eu nunca faço selfie, nunca. Mas hoje vai fazer, vou né? Fazer. Desafio. Vou fazer. Primeiro, porque você sabe que à medida que os anos correm, a gente fica pior quando aproxima a câmera. Então é difícil você encontrar... Por sinal, acho que o Tibério não respondeu essa pergunta, né? Mas aqui não tem... Como emagrecer com selfie? A gente sempre fica maior. A noção que tem que a gente fica bem maior. Bem maior. E não tenha dúvida que fica. Olha lá. Vamos ver agora o selfie da Graça. Inédito, isso exclusivo. Uma professora de comunicação da UFP, pós-doutor, fazendo coisa selfie no Insight TV. Eu uso muito. Olha, apareço lá no cantinho que o Tibério disse, né? É comum às vezes. Se pegar em primeiro plano e surge lá, olha, eu como se estivesse curiosa. Eu uso muito no Smart. Aqui ela tremeu, nessa ela pegou bem descontraído, assim, né? Graça, então, obrigado então, viu, pela entrevista. Conte conosco. Lembrando sempre isso, que nenhuma repulsa ao selfie, mas também nenhum encantamento. Mas é bom ter cuidados, né? É melhor que a gente cuide mais das pessoas do que dos nossos autorretratos. A minha mensagem é bem nessa linha. Olhar o outro no olho. É verdade. Eu tenho uma amiga que é profissional da área de beleza e estética, que é a Ângela Farias, e a gente vai ouvir o depoimento dela agora sobre o selfie, como é que ela utiliza isso, inclusive no ambiente de trabalho. Eu gosto de fazer selfie principalmente para ver o look do dia, quando eu vou à academia, quando eu vou ao trabalho, tá? Para fortalecer a ideia do momento. E também faço com as clientes, logo que a gente termina um look, para registrar aquela emoção de um resultado. É muito importante esse registro, tanto para mim quanto para ela. Eu adoro fazer selfie. Um selfie que deu um retorno publicitário muito bacana foi o que aconteceu no Oscar. Tem uma marca de smartphone que patrocinou o Oscar e, como ação de merchandising, eles colocaram a apresentadora do Oscar com um smartphone desse fazendo foto das pessoas que estavam lá na plateia. E numa ocasião ela juntou um grupo de artistas e fez um selfie e imediatamente publicou em redes sociais. Daquela hora que ela publicou até 24 horas depois, aquela foto teve 3 milhões de compartilhamentos. Na verdade, você pode multiplicar cada compartilhamento por 50 views, 50 pessoas viram, uma média cada compartilhamento, então você teve uma foto que alcançou aí uma média de 150 milhões de pessoas. E esse selfie, que aparentemente foi uma foto cotidiana, foi uma foto inocente, por trás existia toda uma estratégia de publicidade feita por essa marca de smartphone. Recentemente, semanas, dias após essa ação, a marca havia assumido publicamente que tudo tinha sido uma ação de publicidade, haviam feito um investimento de 20 milhões de dólares e que o resultado, o retorno dessa ação, eles haviam ficado muito satisfeitos. Isso prova que essa modalidade aparentemente amadora, que o cotidiano fez com que pessoas sem a menor capacidade técnica fizessem autorretrato, postassem em mídias sociais e tivesse repercussão, essa tendência chegou na publicidade e chegou para ficar. É uma tendência nova, temos poucos exemplos, mas em breve vamos ver muito mais ações como essa em mídias sociais fazendo muito sucesso.